Você já parou para pensar que talvez o problema não seja o mundo, nem as pessoas que te cercam? Às vezes o caos está dentro e não fora. É fácil apontar o dedo, culpar o outro, dizer que tudo daria certo se eles mudassem, mas e se quem precisa mudar for você? O autoconhecimento dói, mas é libertador. Quando a gente para de esperar que o mundo nos compreenda e começa a se entender de verdade, tudo muda. Hoje, talvez o maior inimigo do seu progresso seja o seu próprio reflexo no espelho, e o maior aliado também. E aí, vamos direto ao ponto? Prazer, eu sou o Caio Hit, seja muito bem-vindo. Você que já está me acompanhando aí, seja bem-vindo de novo. Maravilha te receber aqui no nosso programa, aqui dentro do Teólogo de Quinta. Eu sou o Caio Hit, @Caio Hit Oficial. O Hit se escreve RICCI e você pode me encontrar no Instagram e também no TikTok. Aproveita também para seguir o Teólogo de Quinta, é top demais, no Instagram, no YouTube, no Spotify e onde você ouve essa nossa programação. Lembrando que de terça-feira tem o Plataforma, quinta-feira o Teólogo de Quinta e domingo, quinzenalmente, ao ponto com o Caio Hit. Meus amigos, acabou o futebol brasileiro no Mundial. Pois é, mas fomos longe, né? Conseguimos aí, o Fluminense chegou na semifinal, coisa linda, coisa maravilhosa. E o Chelsea que... Cara, tá achando que time brasileiro não é tudo isso, né? Ganhou do Palmeiras, ganhou do Fluminense, eliminou os dois brasileiros aí que restavam na competição. Mas maravilhoso, nossa, que legal, cara, que maravilha, de verdade, assim, ó. Fiquei muito feliz com a campanha dos times brasileiros nesse Mundial de Clubes, tá bom? Bom, talvez você não goste tanto de futebol e você tá me ouvindo aqui. Eu também não vou ficar falando muito parte técnica e tudo mais, que eu nem tenho competência pra isso. Mas eu queria falar um pouco desse assunto porque é uma atualidade, né? Então a gente precisa de fato falar sobre isso. E eu queria trazer pra vocês alguns números aqui relacionados à premiação, que é muito legal. Por exemplo, o Flamengo, que caiu lá nas oitavas de final ainda, ele ganhou 152 milhões em premiação. Puta, isso é muito dinheiro, né? Muito dinheiro. O Botafogo, que caiu pro Palmeiras também ali nas oitavas de final, conseguiu garantir os 146 milhões e 300 mil reais, o que é uma baita grana também, um bom reforço aí para esses clubes. O Palmeiras, que foi até as quartas de final e caiu pro Chelsea, ganhou aproximadamente ali 217 milhões e meio de reais também, convertendo aí, né, dólar atual. E o Fluminense, que caiu hoje, no dia que eu estou gravando isso aqui, 8/7/2025, o Fluminense caiu pro Chelsea também na semifinal, uma ótima campanha, a melhor campanha dos clubes brasileiros e o que eu menos acreditava, diga-se de passagem, e conseguiu aí arrecadar 331 milhões em premiação. Renato Gaúcho tá de parabéns, o Abel também, né? O Botafogo eu nem vou dar parabéns porque demitiu o técnico, que mancada, né? Fez uma baita campanha e demitiu o técnico. E o Flamengo também, né? Felipe Luiz tá mandando muito bem lá. Realmente são os 4 grandes times do Brasil. Tem outros times aí, outros torcedores falando que só o São Paulo é o maior campeão mundial. Aí tem a galera do Corinthians falando e tudo mais, mas a questão é que eles não foram, não participaram e não ganharam dinheiro e também nem reconhecimento de grandes jogadores, assim como o Messi, né, que falou que o Palmeiras é um dos maiores clubes do mundo. Olha que coisa bonita. Eu vi também no TikTok ali algumas pessoas, alguns brasileiros perguntando para os torcedores lá nos Estados Unidos, perguntando sobre os times. Então mostrava ali o escudo de cada clube brasileiro e as pessoas iam falando, né, se conhecia ou não. E o Palmeiras era sempre um dos mais conhecidos mesmo, né, nessa pesquisa ali. Não sei se é uma edição de vídeo, não posso dizer com propriedade que o Palmeiras sim, hoje é um dos times mais conhecidos mundialmente, né, do Brasil, mesmo não tendo ganhado o Mundial. Olha que doideira isso. Mas, ou se foi algum corte, né,
edição que fez eu acreditar nisso, mas ele traz aqui, né, pra gente a dúvida, né? Será que, poxa, o São Paulo que ganhou tanto, né, ganhou 3 mundiais, tá esquecido lá na prateleira, no troféuzinho lá, tá empoeirado e nunca mais ganhou nada, né, de expressão? Será que, sei lá, né? O Jonathan vai editar esse episódio e vai ficar bravo comigo, mas será que o São Paulo tá com essa moral toda? O Corinthians que tá devendo até as calças, né? Os caras não têm dinheiro pra pagar a próxima parcela aí, eu fiquei sabendo, hein? Eu nem vou trazer esse detalhe aqui que é muito amor a time, e aí vocês vão ficar bravos comigo, e não é esse o propósito desse programa lindo, maravilhoso, que é o Ao Ponto. Falando nesse programa lindo, maravilhoso, você já seguiu aqui no Spotify? Já mandou o seu comentário? Já seguiu a gente lá nas redes sociais? Fique à vontade, tá? É muito, muito bom receber aí o seu comentário também. Tanto nos meus episódios aqui no Ao Ponto, quanto nos episódios lá do Teólogo de Quinta e também do Plataforma, que vai ao ar todas as terças-feiras. Cara, futebol brasileiro então, arregaçamos aí, fizemos uma ótima campanha, chegamos em lugares aí que, a gente nem acreditava. A esperança ali entre Palmeiras e Botafogo, né, de chegar até as quartas, até um time brasileiro chegar às quartas de final, e aí falava-se muito do Palmeiras e do Botafogo, e o Fluminense foi lá e surpreendeu todo mundo e chegou na semifinal. Olha que legal. Fiquei muito feliz com a participação do Fluminense, torci para que ele eliminasse o Chelsea e fosse para a final, né? Seria interessantíssimo. Hoje eu ainda não sei quem é o finalista, sei só do Chelsea, mas não sei do outro lado, e vamos ver. Vai ser um jogão com certeza. Essa Copa do Mundo que pode vir para o Brasil na próxima edição, daqui a 4 anos, então vai ser bem legal também. Eu acho que vai ser interessante para os times brasileiros aí, que eu acho que Libertadores assim não tem muito para time argentino não, hein, cara. Eu acho que o time brasileiro vai continuar ganhando a Libertadores aí, como tem sido nos últimos anos, e aí a gente vai garantir mais vaga para esse Mundial, que é legal demais. Imagina, né, ter os grandes clubes jogando aqui no Brasil. Embora seja um país continental, fica muito difícil, né, se for um jogo, por exemplo, lá no, sei lá, em Brasília, ou então lá no Amazonas, um jogo de Real Madrid e PSG, por exemplo, é muito difícil da gente ir. Mas mesmo assim vai ser um palco legal aqui no Brasil. E eu que estou aqui em São Paulo, provavelmente vai ter alguns jogos por aqui, e aí eu sou beneficiado por isso. Mas lembrando que hoje um jogo do Palmeiras já é um absurdo de caro. Imagina só o valor do ingresso desses carinhas aí, né? Então é complicado saber se é uma boa ou não, mas de qualquer forma traz, né, o mundo, né, os olhos aqui pro Brasil mais uma vez, e tanto pro mundo do futebol quanto o mundo da política é interessantíssimo pro Brasil trazer esse evento gigante, um evento lindo aí que tá sendo feito. Eu tô curtindo muito mesmo esse Mundial de Clubes, e tudo que eu tenho falado com a galera aí, a galera também gostou muito. Isso é muito legal, o pessoal tá curtindo, tá aprovado, então, e que seja de 4 em 4 anos. Porque de 2 em 2 já perde aquela, né, já vira um campeonato normal aí, acho que não seria tão interessante. Bora pro próximo assunto então de hoje? Bom, recentemente o Congresso foi lá, vamos falar um pouquinho de política, né? O Congresso, ele aprovou o aumento de deputados federais, a cadeira de deputados federais de 513 para 531. Serão mais deputados aí na nossa conta, ou seja, a gente vai ter que pagar esses carinhas aí. Isso aí daria mais ou menos um valor de 64 milhões por ano. Hoje, que no Brasil todo mundo fala de redução de custo, inclusive o Congresso, há muita especulação sobre as taxas que o Haddad está impondo, ou tentando, não é verdade? E eles vão lá e aumentam o número de funcionários. Sim, porque nós somos os patrões e eles são os nossos funcionários. E aí eu fico pensando assim, né? Cara, numa empresa normal onde precisa cortar custo,
ela jamais vai contratar mais, né? Ela vai realocar, ela vai dar um jeito, tá ligado? Ela vai diminuir custo, diminuir benefício, não o benefício do trabalhador que já, né, por lei ali adquirido, ele precisa ter. Mas às vezes algum agrado, alguma coisa, tem empresa que corta até o café, né? A gente sabe disso. E aí, cara, as empresas fazem isso para conseguir um lucro real, um lucro para que elas possam, né, pagar dívida e se manter. E o Brasil tá todo na contramão. Nesse mundo aqui no Brasil hoje, que a gente precisa reduzir custo para que a gente consiga pagar as nossas contas na nossa empresa chamada Brasil, o que aconteceu? Não, os caras estão aprovando lá de 513 para 531 deputados federais. Seriam mais 4 vagas para o estado do Pará, mais 4 vagas para o estado de Santa Catarina, 2 vagas para o estado do Amazonas, mais 2 para o Mato Grosso, mais 2 para Rio Grande do Norte e 1 vaga para o Paraná, para o Ceará, para Goiás, né, para o Goiás e para Minas Gerais também. Então, poxa, vai aumentar bastante aí. Infelizmente, vai aumentar o custo também, 64 milhões por ano. E, cara, de verdade, assim, né? Se eles trabalhassem bastante ainda, se a gente visse algum resultado, eu tenho certeza que eu não estaria aqui reclamando disso e muito menos a população também reclamaria. Não, beleza, tá difícil, vai lá, trabalha. Só que assim, cara, os caras trabalham de terça a quinta-feira, mesmo que seja um mito isso, né? Dizem que é verdade, dizem que é mentira. Alguns dizem que fazem atendimento na segunda e na sexta. Sábado e domingo estão à disposição também e tudo mais. Mas eles têm um monte de auxílio, um monte de coisa, tá ligado? Eles ganham muita grana ali, é muito caro manter esses caras aqui. Como eu disse pra vocês, a gente, né, nós como somos os patrões desses caras, nós deveríamos ser consultados, né? Deveria abrir um plebiscito e aí a gente fazer a votação se a gente quer ou não. Mas os nossos representantes que estão lá são os próprios deputados e os senadores, os quais a gente coloca lá através do nosso voto. E aí eu fico puto quando eu pergunto: e aí, você vai votar pra quem, deputado? Ah, não sei, eu vou em qualquer um. Porra, aí é foda, né? Me ajuda aí, cara. É isso que tá acontecendo. A gente tá colocando qualquer um lá, está colocando a galera super rica lá também, e aí eles não votam nada que dá privilégio pra pobre. Eles só votam pra eles mesmos. E aí tem vários escândalos aí acontecendo. Tá vindo tudo na mídia. Isso tá interessante. A gente tem que ficar de olho, viu? Tem que ficar de olho. E me siga lá no Caio Hit Oficial, lá no TikTok, que eu trago muito sobre isso. E vou trazer ali algumas pautas para os deputados, senadores, porque ano que vem tem eleição e a gente precisa estar por dentro do que eles fazem e do que eles não fazem, né? O Alcolumbre, que é o presidente do Senado, ele disse que se o Lula não aprovar, porque né, o Congresso aprovou muito rápido, inclusive, esse aumento da cadeira de deputados, e ele comentou, ele falou assim, ó, se o Lula não aprovar e cair aqui no Senado, vem para mim, eu aprovo. Se cair às 10 horas da manhã, 10 e 1 tá aprovado e dane-se. Ou seja, Luiz Inácio Lula da Silva provavelmente vai vetar, porque é até uma forma populista, né, de ganhar voto. Ele que tá precisando bastante de melhorar a sua popularidade. Ele vai falar, não, eu sou contra por conta dos custos. E aí o que vai acontecer? O Senado vai lá e vai aprovar. Então, provavelmente ali enfim, eu não lembro quando que vai acontecer, né? Quando que aconteceria depois de aprovado. Mas aí vai ter essas novas vagas e aí os deputados federais somarão as cadeiras ali de 531. Muita coisa, né? Muita coisa. Muita gente ganhando dinheiro nisso. Muita gente. Valor de tudo. É impressionante. E em contraproposta, tem muita gente ali, né? Em contrapartida, aliás, tem muita gente ali reclamando de mais um benefício que o Luiz Inácio Lula da Silva trouxe para os mais pobres. CNH, a partir de 12 de agosto, a data ainda não está confirmada, mas se você tem uma renda per capita aí de R$706 e tem já o cadastro no CAD único, você vai conseguir tirar a sua, e de ter acima de 18 anos, obviamente, você vai conseguir tirar a sua habilitação de graça. Olha que legal, né? O sonho das crianças aí todas, né? Querem dirigir, querem ter o seu carro, enfim, e aí vai ser um custo
a menos para essas pessoas, o que é tão distante, né? Esse sonho de ter a permissão da direção, isso vai ficar mais viável. E aí algumas pessoas criticaram, obviamente, sempre tem quem critica, até porque isso aí vai gerar custo e eu entendo as pessoas que estão pensando nesse custo, mas as mesmas pessoas que estão pensando nesse custo não estão pensando na taxação dos super ricos, né? Então, aliás, estão pensando, mas estão protegendo os super ricos. Hoje os super ricos pagam 3% de imposto. Há, né, uma especulação aí para que seja pago pelo menos 10%, que é o que uma professora paga, um bombeiro paga, e eles estão brigando e nada de ser aprovado. E aí é complicado, né? Porque eles pagam menos, percentualmente falando, eles pagam menos, e aí quando vem um benefício social desse aqui, eles vão falar assim, mas vai tirar de onde? E tem que tirar de vocês mesmo aí, super rico. Eu duvido que tenha algum super rico que me ouça, mas se você me ouve e você é super rico, cara, tem que tirar de você e dar pro pobre mesmo, porque é o pobre que movimenta tudo aqui nesse país, tá? Aliás, no mundo. E aí você que tem uma Renegade, um apartamento financiado, tá ligado? Cara, você não é super rico, então para de defender esses caras aí que tem muita grana, porque tá ficando feio, tá ficando chato. O Emílio Surita, sabe quem é o Emílio, né? Do Pânico. Ele é um comunicador nato, maravilhoso, gosto muito dele, mas ultimamente tenho preferido ele de boca fechada, porque ele anda falando muita besteira, virou um direitista do caralho e tá sempre batendo aí na galera, né, nos programas sociais e tudo mais. E esses dias ele falou dessa CNH e ele comentou, que legal, vai dar CNH para quem não pode comprar carro, genial, né? Desvalorizando ali, desmerecendo esse programa social. E sabe o que eu acho? Eu acho que é uma tremenda ignorância e falta de respeito com quem ouve ele também, porque eu acredito que não é só ricão que ouve Pânico. Ali tá numa padaria passando, tá num supermercado, tá em algum estabelecimento onde o pobre trabalha, onde o pobre faz a máquina girar, e aí ele tá ouvindo aquilo, sacou? E aí é um descaso. É um descaso com o pobre, porque para ele tá achando que vai dar uma permissão de dirigir, mas só porque a pessoa não tem condições de comprar um carro. Isso, como ele diz ali, genial, de uma forma irônica. Só que o que ele tem que entender de fato é que muitas pessoas trabalham com aplicativos, né? Seja motorista de aplicativo de transporte de passageiro, seja motorista de aplicativo de entrega, seja motorista piloto, né, da moto, no caso de mototáxi, ou então dessas grandes empresas também que fazem entrega de comida. Então, cara, isso aí ajuda a pessoa a ganhar dinheiro, né? Então ela vai lá, tira a sua permissão, né, para dirigir, sua CNH, Carteira Nacional de Habilitação, e aí ela consegue daqui a algum tempo se profissionalizar e trabalhar com, né, ser remunerado através disso. Então é mais uma porta onde o governo pensa que o pobre vai poder tirar alguma renda. Mas aí vai falar assim, tá, mas aí ele tem a CNH, como é que ele vai virar o Uber? Cara, tem uma galera que aluga, tá ligado? Aluga carro. Então ele vai lá, aluga, trabalha, explora essa galera, na verdade, ele é explorado, né, por essas pessoas que alugam o carro também, diga-se de passagem. Por que explorado, né? Deixa eu deixar bem claro aqui, senão a pessoa que aluga carro também pode ficar chateada comigo, mas sim, essas pessoas estão te explorando. Você está trabalhando ali, há quem diga que é justo, mas você está trabalhando uma boa parte do seu esforço, né, do seu sono, que você deixa de dormir, que você precisa pegar mais firme. Isso aí não vai para você, vai para o dono do carro, né? Que ele está tirando um bom lucro em cima disso também, só por ele ter dinheiro. Você já pensou nisso? O cara tem dinheiro, ele compra um carro, deixa na tua mão e você usa o carro para ganhar o seu dinheiro, mas para pagar ele, para render dinheiro para ele também. Então é um investimento que ele faz no seu esforço. É justo?
Não sei, depende, né, dos valores, depende de como é a negociação. Eu acho interessante porque pelo menos dá oportunidade para essas pessoas que não possuem carro poder alugar e trabalhar e depois conquistar o seu próprio carro. Mas tem algumas condições aí que eu vejo conversando com uma galera, eu que já trabalhei também em motorista de aplicativo, então conheço algumas pessoas que alugam, e cara, é um valor bem grande, uma responsabilidade gigante e tudo mais. E se você pensa em alugar um carro, não vou fazer propaganda de nada, só vou te dar uma ideia. Talvez seja interessante você alugar com algum amigo ou com 2 amigos, porque aí vocês não param o carro o tempo todo, sabe? 12 horas dormindo aí, 8 horas dormindo, não. Fazem aí, em 3, o custo do aluguel fica mais baixo, e vocês conseguem rodar, cada um roda um tanto de tempo e vocês conseguem diminuir esse valor de aluguel, né? Porque é complicado, cara. Às vezes você tá lá, aluga o carro, trabalha ali das 12, 16 horas por dia e aí chega em casa e vai descansar podre de sono, de cansaço, sendo que você poderia ali rodar 8 horas, mandar pro seu amigo rodar mais 8. E aí seriam as 16 horas e os 2 ajudando ali no pagamento do aluguel, o que daria para fazer mais fácil, mais rápido e você conseguiria ganhar mais dinheiro para você, né? Então essa é uma dica, acho que não é nada diferente do que você já deve ter ouvido por aí, mas se de repente ninguém falou isso para você ainda e você tá aqui ouvindo ao ponto, vamos ao ponto, né? De como ganhar um pouco mais de dinheiro nessa situação. Bom, uma parada que aconteceu também essa semana aí que me deixou muito louco, falei assim, cara, eu preciso trazer pra cá, foi que uma mulher, ela ficou sem luz, acionou a Copel e ela foi estuprada por um eletricista terceirizado dentro de casa, lá no estado do Paraná. Vocês viram isso, cara? Ela foi estuprada por um eletricista, né, da companhia paranaense lá de energia, que é a Copel, eu não sei se eu tô pronunciando certo, mas dentro da sua própria casa. Ela acionou lá a concessionária, por ela estar sem luz em casa, e aí, cara, o que aconteceu? O cara foi lá, roubou um beijo, diz ela, né, que ele roubou um beijo, levou ela pro porão e infelizmente cometeu esse ato. Cara, complicado, né? Tem até aqui, abre aspas, né? Um deles foi com a vítima até o porão da casa, a delegada falando, a fim de buscar uma ferramenta para a execução do reparo, e foi naquele local que o investigado praticou o abuso sexual. A vítima, ela tem 18 anos, mora lá em Ponta Grossa, no Campos Gerais do Paraná. Ela mora com a sua avó e ela disse à polícia que o crime aconteceu no dia 30 de maio. E aí ela decidiu mandar um e-mail. Esse e-mail ali, ela fez uma denúncia por e-mail, né? E eu vou ler um trechinho aqui do e-mail para vocês. Hoje mais cedo minha residência ficou sem luz, então chamamos a Copel para ver. Ela, a empresa no caso, veio e durante o trabalho deles, um dos moços que veio me roubou um beijo e me levou para o porão. Porque ia procurar uma ferramenta lá. Só que nisso ele foi querendo fazer algo a mais. No momento eu fiquei em choque, sem saber o que fazer. Houve penetração. Eu não queria aquilo, mas não conseguia falar na hora. Depois de alguns segundos eu falei para ele parar porque fiquei com medo de engravidar. Daí ele parou e a gente subiu para casa. Diz o trecho, né, divulgado ali no e-mail. E aí por esse trecho eu já vi mó galera se pronunciando na internet, porque, né, o julgamento social é complicado. E como sempre, a mulher vira a vilã da história e aí disse, primeiro ganhou, porque ela fala lá, né, que ganhou um beijo, ele roubou um beijo, aliás, e levou ela pro porão, né, ela não tava lá no porão, teoricamente, na hora que ele roubou o beijo e fez esse abuso sexual. Então parece que antes de levar ela pro porão, ele deu um beijo e estrategicamente levou lá pro porão. E aí, por ela dizer pra ele parar porque ela ficou com medo de engravidar e ele parar também, tem gente dizendo ali que foi com consentimento dela e depois ela acabou, né, talvez se arrependendo do que aconteceu e aí fez essa denúncia. Eu sinceramente, cara, de verdade, assim,
eu nem posso dizer que eu não acredito nela, porque o cara tá em horário de trabalho, tá ligado? E ele tá no horário de trabalho e não tinha nem que ter entrado na residência dela. Esse já é o primeiro ponto, que essas empresas eles não entram, né, dentro da casa, eles trabalham até o poste de luz somente, e mesmo assim, então ele já invadiu a privacidade dela, entrando na casa dela, depois roubando um beijo, e depois levou ela pro porão e ainda praticou aí o abuso sexual. E pra mim é abuso sexual mesmo, não adianta você pensar o contrário não, tá? Você não vai me convencer que não é. Ela é uma menina de 18 anos, vai saber se fez 18 anos recentemente, ainda é uma garota. E eu não tô dizendo que pessoas com 18 anos não têm o discernimento, mas é uma pessoa do interior do Paraná que foi ali, de repente se deixou levar, rolou o beijo e mesmo assim acabou depois indo pro porão e aí foi atacada. Mesmo que o cara respeitou na hora que ela pediu pra parar, eu ainda acho que é um abuso sexual, porque ele não deveria estar lá naquele momento, né? Se de repente tivesse pintado um clima, igual o Bolsonaro disse com as venezuelanas lá daquela vez, aquele, né? Que aquilo ali era quase uma pedofilia, mas enfim, nem vou entrar nesse mérito. Eu quero dizer desse caso aqui. Se tivesse pintado um clima realmente e tal, eu não acho que seria ruim ele fazer uma cantada ou qualquer coisa desse jeito, se ela abrisse, né, brecha para isso também, porque senão fica invasivo demais, e trocassem contato, alguma coisa assim, e no seu horário de folga, né, chamasse ela ali no WhatsApp, trocasse aquela ideia marota, se aproximasse, e por que não um relacionamento saudável, não é verdade? Agora não, no seu horário de trabalho, além dele cometer um crime, né, um abuso sexual, ele ainda também possivelmente vai perder o emprego, porque ele desrespeitou as regras da empresa. Em nota, a Copel disse que assim que recebeu a denúncia, oficiou a empresa terceirizada sobre a acusação e solicitou, a apuração a respeito. E aí, cara, tem um ponto aqui que eles ressaltam, que a Copel ressalta que as distribuidoras de energia têm responsabilidade pela operação e manutenção nas redes que ficam nas ruas e da sua conexão até a entrada de serviço dos imóveis, onde fica o relógio de luz. Foi o que eu falei, né? Eles não podem entrar na sua casa. Então bateu lá na sua casa, preciso entrar para ver. Às vezes você tá sem luz, né? Aí você fica meio assim, porra, eu preciso de luz, né? Eu vou ajudar, vou falar, vou deixar ele entrar aqui, pelo menos ele vai ver logo e vai voltar a minha luz, mas não deixa, tá? Não deixa porque você tá colocando um estranho dentro de casa, você não sabe quem é e pode acontecer isso. Então fica aqui minha solidariedade para essa menina aí que infelizmente, né, foi vítima sim de um abuso sexual. É lógico, né, que eu não posso dar o veredito aqui porque tá em investigação, né? Pode ser que tudo seja diferente, mas eu acredito, pelo que eu disse, né? Por ser um horário de trabalho, por não ter nada a ver, acredito sim nesse abuso. Mas não tô aqui incriminando o rapaz não, nem falando o nome dele, que nem pode se falar o nome dele, na verdade, porque crimes sexuais precisa ter sigilo, não pode dizer o nome das pessoas por segurança ao réu. É isso aí, Brasilzão, né? Bom, e para fechar o assunto de hoje, o ao ponto de hoje, antes da gente entrar no último assunto que é bem legal também, eu vou pedir mais uma vez para você seguir a gente lá no Instagram, tá? @teólogo de quinta, você tem no Instagram e também no YouTube, onde você pode ouvir os cortes dos nossos programas. Terça-feira com Jonathan Fernandes é o Plataforma. Quinta-feira é o Teólogo de Quinta com Jonathan Fernandes também. E domingo ao ponto comigo, mas aí é só de 15 em 15 dias, beleza? Eu espero que você esteja gostando da nossa programação aqui. Logo tem a programação aí de 7 anos do TDQ, onde eu participei também, viu? Eu e o meu amigo Adriano Rosário. Tem outras pessoas aí que participaram também, mas a gente falou de muita coisa ali sobre de criação de conteúdo, ficou muito legal o episódio aí, tô dando um spoiler aqui, viu, Jonathan? Mas é bom, né, que aí o pessoal vem
vem ouvir também. Roberto Justus, pois é, vocês viram aí esse negócio do Roberto Justus? A sua filha, a filha de 5 anos do Roberto Justus e da Ana Paula Sibert, não sei se é assim que fala, ela tem 5 anos, é a Vicky. Meu filho tem 5 anos, inclusive, também. E aí eles postaram uma foto dessa garotinha. Ela tava toda arrumadinha, bonitinha, mas ela tava com uma bolsa de aproximadamente 14 mil reais. E aí a internet arregaçou, né? Falou, caramba, uma bolsa, uma mini bolsa de 14 mil reais para uma criança de 5 anos. O que não muda muito para uma pessoa de 30, tá ligado? Se eu tiver usando uma bolsa de 14 mil, eu nem sei, porque eu nem conheço essas marcas aí. Pra mim, foda-se. Desculpa os palavrões aí que eu solto. Vocês já estão... Vocês estão se acostumando já comigo, né? Mas assim, ó, 14 pau, velho. 14 pau uma bolsa. Você quer pagar, problema teu. Mas é um absurdo, de fato. Num mundo onde... No Brasil aí, vamos pensar no Brasil, né? Embora eles nem sejam mais tão brasileiros assim, que vivem lá fora. Mas... Enfim. 14 mil reais mataria a fome de muita gente aí. Mas vai saber se ele também já não ajuda, né? Se ele não tem ali alguma participação em ONG ou qualquer coisa assim que ajuda os menos favorecidos. E tem tanto dinheiro que 14 mil para ele não é nada e ele coloca ali numa bolsa. Então é difícil a gente ficar julgando também, né? Eu particularmente não gosto muito do Roberto Justus, mas teve um professor chamado Marcos Dantas, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, da UFRJ. Ele acabou colocando um comentário lá. Guilhotina resolve. Pois é, teve uma puta repercussão negativa. Até a publicação, né, inicial, ela foi removida, foi apagada. E, poxa, o Roberto Justus estava lá com a sua filha e essa bolsa ali de grife, avaliada em 14 mil reais. E aí ele falou, né, ele fez um pronunciamento que ele usou, na verdade, uma metáfora e tornou-se, né, uma ameaça de crime. Aí ele explicou que com guilhotina ele quis fazer uma referência à Revolução Francesa, onde havia uma realidade de profunda desigualdade social. Ou seja, o cara que é professor, ele usou uma metáfora, né, da guilhotina, referente ali à Revolução Francesa, e aí as pessoas acharam logo que ele estava condenando a menininha ali. E, poxa, também, né, uma pessoa que tem muita cultura assim, usa um negócio desse, é no mínimo estranho mesmo. Mas enfim, talvez ele também não tenha tido essa vontade, essa iniciativa, né, de fazer uma ameaça. Talvez ele chamou a atenção, queria chamar a atenção e conseguiu, mas aí Roberto Justus e a sua esposa já logo, né, intimou o cara lá. E aí ele colocou... Enfim, aí ele fez um pronunciamento lá dizendo que nem de longe, em momento algum, passou pela cabeça dele fazer qualquer ameaça pessoal, nem ao Roberto Justus, nem à esposa e nem à filha, e que isso seria um absurdo. Mas aí a gente vê muita gente também que faz, né, por vontade de fazer, e aí depois fica aí pedindo desculpa falando que não tinha intenção. Vai saber. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela se manifestou, né, sobre o comentário do professor Marcos, e a instituição publicou uma nota lá nos stories do Instagram repudiando qualquer tipo de pensamento que incite a violência. E aí, né, você já sabe, eles falaram lá que as postagens publicadas pelo mesmo em suas redes sociais digitais expressaram suas opiniões pessoais, ou seja, que não tem nada a ver com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. E tá certo, né, mano? Eu acho que tem que ter mesmo esse esclarecimento também da UFRJ, porque é um professor que tá aí na internet, ele tem que se responsabilizar ali com o CPF dele, né? Se ele tá falando besteira ali, de qualquer forma, se colocou mal, ou se realmente fez uma ameaça ou incitou violência, né? Ele tem que ser punido. Basta agora, cabe a quem deve investigar para ver qual que era a real intenção e se é que dá para saber. Enfim, e fazer o que tem que ser feito.
Mas as pessoas têm que entender, né? Que você não pode vir aqui na internet e falar qualquer coisa, sabe? Eu tomo muito cuidado, o Jonathan também toma muito cuidado. Embora às vezes a gente extrapola também, mas não é na ofensa, né? Não vou incitar o ódio e tal. Por mais que às vezes dê vontade. Não, sacanagem. Mas não é assim não. E é isso, cara. Então, né, infelizmente passaram esse susto aí, essa repercussão. Mas, porra, 14 pau numa bolsa, eu quero falar disso aqui, né? Nem vou ficar falando da vida do Roberto Justus. Mas o que você acha? Você pagaria 14 pau numa bolsa? Aí você vai falar assim, Caio, hoje eu não tenho 14 mil pra gastar, mas se eu tivesse o dinheiro do Roberto Justus, talvez gastaria. E tá certo, tá ligado? Esse é o pensamento mesmo. Tipo, é muito fácil a gente também, né, ficar condenando o rico todo o tempo. Cara, tem que taxar eles, pegar imposto. Isso eu acho que tá certo, né? O cara é muito rico assim, ele tem que pagar um imposto maior e dividir esse imposto ali pros pobres em benefícios sociais. Pra mim tá ótimo. Agora, se ainda assim ele tiver dinheiro pra comprar uma bolsa de 14 mil, cara, o problema é dele, tá ligado? É meio zoado? É meio zoado. Eu faria? Possivelmente não, né? E possivelmente não. Tanta gente passando fome aí pra eu ficar andando com uma bolsa de 14 mil reais, né? Um carro de 500, 600, 700 mil reais. Tipo, não tem necessidade na minha visão. Mas é porque eu também não tenho esse dinheiro todo, né? Talvez com essa grana toda ali, sei lá, seja a realização de um sonho. Um sonho, né? Não é o da menina, né? De ter uma bolsa de 14 mil reais. Acho que ela com 5 anos, meu filho pede a moeba, tá ligado? Não, às vezes ele pede um iPhone também. Mas o que eu quero dizer é que eles não têm noção da grana, né? Isso aí é marca por trás e tudo mais. Às vezes nem gastou esses 14 pau também. Tá fazendo propaganda da marca. E aí tá usando a menina ali já pra ganhar essa bolsa, ganhar dinheiro. Que também já é um outro assunto, né? Então você vê, um assunto desse tem várias vertentes aqui pra gente debater, né? Pra gente, sei lá, o que será que aconteceu de fato, né? Será que essa bolsa ele comprou por 14 mil reais e a galera tá xingando ele por conta disso? Será que ele ajuda em ONG? Será que ele ajuda os menos favorecidos de alguma forma? Será que ele é, sabe, esse cara que não tá nem aí pro pobre? Então tem tudo isso que a gente tem que entrar num contexto, né? A gente não pode sair só xingando o cara porque a filha dele usa uma bolsa de 14 mil reais e do lado da casa dele tá passando na rua alguém com fome. Também não é por aí, né? A gente precisa conhecer primeiro, né? O que eles fazem, o que ele faz ou não. E eu nem tô aqui defendendo o Roberto Justus, porque eu já disse pra vocês que eu não tenho nenhuma simpatia com ele. Gostava até dele ali no programa do Aprendiz, achava interessante, mas só isso, tá ligado? E depois também vi que ele era bem arrogante, bem idiota, e nem gostaria de trabalhar com ele. Mas enfim, isso é uma opinião minha. É isso aí, galera. Daqui a 15 dias estamos de volta com mais um episódio, então, aqui do Ao Ponto. Quero agradecer vocês que estão curtindo aí, vocês que estão sempre nos ouvindo. Estamos no primeiro mês, segundo mês já. Acho que é o terceiro episódio, né? E tá vindo muita coisa legal aí. Então eu espero que vocês continuem curtindo esse programa Ao Ponto aqui dentro do Teólogo de Quinta. Quero agradecer então o Jonathan Fernandes também mais uma vez, toda a equipe aí do Teólogo de Quinta. Muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade. Agradecer vocês que estão sempre nos ouvindo também. Um beijão especial e vamos que vamos continuar a viver aí da melhor forma possível, com bastante amor em Deus, amor a nós mesmos também, né? Não deixe as outras pessoas atrapalhar os seus planos. E é isso aí, vamos pra cima. Beijo no coração de todo mundo e tchau.